Repete comigo assim: o perigo da dupla identidade. Tá muito feio. Vamos de novo. O perigo da dupla identidade. Digo isso porque muitas igrejas, não essa aqui, essa igreja é uma bênção. Eu estou diante de irmãos cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, e da graça e do favor de Deus. Mas tem muita igreja por aí que está sendo subvertida a uma questão de duplicidade de identidade. E dentro desses dias que nós estamos falando tanto a respeito disso, desde o reencontro, eu queria esclarecer algumas coisas e pontuar coisas importantes a esse respeito. Antes de falar biblicamente, eu queria trazer alguns conceitos que permeiam esse assunto e é que é muito importante que a gente tenha noção. Eu vou falar de algumas questões e vou falar eu coloquei o óculos. Toda vez que eu coloco o óculos, eu lembro de declarar: essa igreja não tem pobres e nem doentes. E você que usa prótese ocular, vai deixar de usar em nome de Jesus. Vai chegar o dia, e está chegando, em que você vai perceber que o seu óculos está te atrapalhando. Aí você vai no médico: o que houve com esse óculos? Esse óculos está fraco. E o médico vai dizer assim: não está não, eu não sei por que você está usando óculos, você não precisa mais disso. É porque Jesus curou você. E nem passou cuspe no seu olho, hein? Alguém quer receber cuspe no olho? Ah, não, né? E nem fez isso, mas você vai ser curado em nome de Jesus. Mas vamos lá, deixa eu colocar por enquanto essa prótese ocular aqui, por enquanto. E eu quero falar de alguns termos que isso não acontece aqui, mas acontece por aí. A primeira delas é arrogância. Repete? Arrogância. Tá bom, não é muito bom falar sobre isso. Mas o dicionário diz que arrogância é a qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral. Então, o arrogante é aquele que supostamente, na cabeça dele, ele tem alguma superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento e assume uma atitude prepotente ou de desprezo com relação às outras pessoas. Arrogância. Orgulho. Sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor ou com a própria honra. Vaidade. Valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais fundamentadas no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas e admiradas ou admiradas pelos outros. E chama atenção que a vaidade não diz respeito simplesmente a qualidades físicas, mas também qualidades intelectuais. Autojustiça ou justiça própria. Uma definição de um escritório de advocacia. Ele diz que juridicamente, autojustiça ou justiça própria é o mesmo que exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, a pessoa que quer impor as suas razões em cima de determinadas situações, circunstâncias, pessoas e, inclusive, de Deus. E vitimismo. Vitimismo é a fabricação. Eu não estou falando contra vítimas, mas estou falando de pessoas que são vitimistas. É a fabricação ou o exagero da vitimização por uma variedade de razões, como justificar o abuso de outras pessoas, manipulação a outros e estratégia de enfrentamento, busca de atenção ou difusão de responsabilidade. Por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque hoje eu quero dizer que o perigo da dupla identidade, ele se manifesta quando nós estamos trazendo conceitos do mundo para dentro da igreja. Toda vez que eu quero trazer conceitos do mundo para dentro da igreja, eu estou me colocando numa condição de dupla identidade. E estou perdendo a minha identidade real, que é aquilo que eu quero falar para vocês nessa noite. Como é que isso acontece? Eu acho que todo mundo conhece a história do sapo. Como é que você consegue matar um sapo cozido dentro de água fria? Você coloca ele dentro da panela, ele vai ficar feliz porque a água está fria, está fresquinho, e você acende o fogo baixo. Ele vai cozinhando, a água vai esquentando, ele vai cozinhando sem perceber, e quando chega uma determinada hora, já era para o sapo. O que isso tem a ver com essa palavra? Tem a ver com uma questão bíblica que diz assim: a fé, a nossa confiança, vem daquilo que nós ouvimos. De onde? Ouvimos. Nós recebemos informações na nossa mente através dos sentidos, dos 5 sentidos, sobretudo da audição e da visão, mas também do olfato, do paladar e do tato. Então nós recebemos essas informações, e essas informações elas vêm sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, de todos os lados.
da televisão, da internet, das redes sociais, de todas as coisas, da fala de amigos ou pseudos amigos, e nós ficamos expostos, assim como o sapo dentro de uma panela de água fria, a princípio, nós ficamos expostos a esse nível de informação. E quando nós começamos a ter muito esse nível de informação, essas informações vão formando a nossa opinião. Informação forma opinião. Isso diz respeito a qualquer coisa, pode ser política, pode ser economia, pode ser religião, pode ser esportes. Nós vamos formando opinião. E aquilo que o mundo aí fora está pregando como normal, nós estamos trazendo conceitos para dentro da igreja, e esses conceitos do pseudo-normal do mundo está virando uma dupla identidade dentro da igreja. Não dessa aqui, nem da sua célula, nem da sua família, mas de alguém por aí, essas coisas acontecem. E é preciso que haja uma tensão, porque como pode uma pessoa ser manipulada desse jeito? Ela é manipulada porque ela não percebe que está sendo. E daqui a pouco a sua opinião é igualzinha à opinião daquele jornalista, ou daquela pessoa, ou daquele mentor, né? Mentor, e hoje se vende muita mentoria. E a ideia desses caras é fazer a sua cabeça. E o que é fazer a sua cabeça? Formar a sua opinião. E nós somos crentes, nós temos uma identidade de cristãos. E nós não podemos trazer a identidade do mundo para dentro da nossa vida, nem para dentro da igreja. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós influenciamos e não devemos ser influenciados por essa questão. Quem me entendeu diz amém. Eu não tenho muito tempo para explicar isso, mas quando você pega um mesmo fato, uma mesma notícia, e escuta essa notícia, ou lê essa notícia em veículos de imprensa diferentes, você vai ver abordagem diferente para a mesma notícia. Às vezes você fica pensando, será que eles estão falando da mesma coisa? Porque sempre existe um interesse de manipulação. Existe sempre um interesse de manipulação. E nós precisamos estar espertos para isso. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, fica ligado. Porque senão a gente acaba entrando nessa questão de dupla identidade. E nós temos uma identidade definida. E essa identidade precisa ser confirmada a cada dia. Diga assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, tudo isso que eu falei de arrogância, de soberba, de vitimismo, de orgulho, essas coisas não têm espaço na nossa vida. Não precisam, não podem, não devem ter espaço na nossa vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar mais exposto à palavra. Eu preciso estar mais exposto à pregação da palavra. Eu preciso estar mais exposto à Bíblia, a própria leitura da Bíblia. Eu preciso estar mais exposto a tempo de oração e a meditação na palavra. Se você passa o dia inteiro exposto à água fria que está cozinhando você sem você perceber, a sua mente vai ser transformada e vai ser moldada de acordo com aquilo que você escuta. Então, como dizem os nutricionistas, nós somos aquilo que nós comemos. E o pastor diz, nós somos aquilo que nós ouvimos e acreditamos. Por isso é tão importante nós, nessas questões, compararmos aquilo que a palavra diz, aquilo que nós estamos ouvindo por aí. Se você me entendeu, e eu creio que você entendeu, eu digo que você é um abençoado em Cristo Jesus. Então, essa questão é uma questão que mexe muito com o mérito da pessoa. E eu queria lhe dizer uma coisa, e agora nós vamos entrar no texto bíblico, aonde existe mérito pessoal, não existe graça de Deus fluindo. É preciso que a gente entenda isso. Aonde tem mérito pessoal, não existe a graça de Deus fluindo na vida dessa pessoa. Porque o que é mérito? Mérito é você receber por aquilo que você fez. Se você recebe por aquilo que você fez, é mérito seu, parabéns, Deus te abençoe, e você está conquistando com a força do seu braço. Mas se você quer graça, graça é favor sem méritos. Vamos repetir? Méritos. Aonde tudo que você recebe da parte de Deus não vem do seu mérito, não vem do seu esforço, não vem do seu grande trabalho, da sua grande capacidade, não vem do seu dinheiro, não vem de nada disso. Tudo foi conquistado por Jesus na cruz e dele emana todos os méritos que eu tenho. É disso que eu estou falando. Nós podemos viver na base dos nossos méritos, e muita gente vive assim, mas nós podemos também viver debaixo do favor e da graça de Deus. Diga, eu quero. Vamos avançar. Mateus capítulo 5, versículo 5, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele traz essa palavra. Eu estou lendo aqui na NVT, e Jesus diz assim no versículo 5, felizes os humildes. Vamos repetir? Os humildes são felizes. Por quê?
Jesus responde: pois herdarão a terra. Os humildes herdarão a terra. E nós queremos conquistar. Quantos querem conquistar a terra? Todo mundo quer conquistar. Mas o que Deus está dizendo, Jesus está dizendo que felizes são aqueles que não precisam conquistá-la, mas vão herdá-la. Qual a diferença? O herdeiro não trabalhou para receber a herança. Quem trabalhou para fazer essa herança é o Pai. Nós não somos conquistadores de terra, nós somos herdeiros dessa terra. Não tem um mérito pessoal envolvido nisso. Tem a justiça de Deus que nos abençoou e nos escolheu para que assim fosse. Diga: eu sou abençoado. Mas para nós sermos abençoados debaixo dessa palavra e dessa graça, é preciso que a gente compreenda que os méritos são do Senhor Jesus. Diga: honra e glória a Ele. Do ponto de vista humano, os valentes, os resilientes, os esforçados conquistam. E eu não nego esse fato. Muita gente conquista na resiliência, no trabalho, no esforço, mas essas conquistas são todas elas baseadas, de fato, no esforço e na conquista de cada um. Mas no ponto de vista de Deus, os humildes, eles herdam com felicidade. É isso que a palavra está dizendo. O mundo pode dizer uma coisa, mas eu não tenho uma dupla identidade. Eu creio que eu sou um herdeiro de Deus e que vou herdar por causa daquilo que Jesus fez na minha vida. Jesus amplia essa ideia quando no livro de João, no capítulo 15, versículo 5, ele diz assim: sim, diz comigo, sim. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: não adianta nem tentar. Você não passa de um ramo. Porque a videira é Cristo. Agora tem muita gente, não aqui, né? Mas tem muita gente por aí que quer ser a raiz da videira, quer ser a fonte da vida, quer ter a última revelação, quer ser o último morango do Nordeste. A videira é Cristo. E nós somos os ramos. Existem ramos gordinhos, existem ramos magrinhos, mas todos eles não passam de ramos. E se você for ler esse texto todo, vai perceber que existe um agricultor acima do próprio Cristo, que se chama Deus Pai. Ele diz: meu Pai é o agricultor e eu sou a videira verdadeira. E o texto continua dizendo assim: quem permanece em mim, quem está em Cristo? Amém. E tem meia dúzia de pessoas que está em Cristo. Quem está em Cristo? Amém. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. E aí entra o confronto. Cadê o fruto? O ramo não pode dar fruto sozinho. O ramo depende da videira, da seiva, do poder, da unção. E mesmo assim, o ramo, com todo o esforço que ele vem fazer, ele não pode fazer nascer uma uva. Ele precisa estar ligado aonde? Na videira. E Jesus completa essa ideia dizendo assim: porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Diga: coisa alguma. Ou, se você preferir, coisa nenhuma. Às vezes a gente quer fazer coisas, trabalhar, conquistar, estabelecer, mas o que Jesus está dizendo é que sem Ele, nós não podemos fazer coisa nenhuma. O Senhor está dizendo que eu não preciso mais trabalhar? Acabou de orar para abrir porta de emprego, empresariado. Exatamente. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar, mas você vai começar a trabalhar da sua posição e da sua identidade. Você não trabalha para conquistar. Você trabalha porque você já é um conquistador. Você não trabalha para ter vitória, você trabalha porque você já é vitorioso. Por isso você se destaca no meio dos outros, no seu trabalho, no seu emprego, na sua família, como chefe de família, como empresário, aonde quer que você vá, porque todo mundo lá está lutando para viver, você não. A vida já está em você, já é inerente a você. Você está dando um passo adiante, um passo de vitória, de conquistador, aquilo que Paulo chama de mais do que vencedor. Diga: esse sou eu. Tudo vem dele, repete. Tudo vem dele. Paulo amplia esse conceito. E no livro de Filipenses, que nós estudamos tanto essa semana na turma de Panorama Bíblico, no capítulo 2, no versículos 13 e 14, diz assim: pois Deus está agindo em vocês. Repete comigo assim: Deus está agindo em mim. Agora vamos ajudar o irmão que pode estar com pouca fé nessa noite, um pouquinho só, diz assim: Deus está agindo em você. Você acredita nisso? Deus está agindo em você, sabe? Talvez no seu coração hoje ainda haja questionamentos, argumentos, né, razões, algum certo nível de arrogância, de soberba, sabe?
Às vezes a gente quer se fazer de vítima diante de Deus e quer manipular Deus nas nossas orações. Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou tão pobrezinho. E Deus fica olhando lá de cima, ué, como assim? Mas nós gostamos de nos fazer de vítimas e às vezes de manipular Deus naquilo que a gente ora. Irmão, não precisa fazer isso. Entenda a sua identidade, a sua posição. Você ora a partir daquilo que Jesus já conquistou para você. E é por isso que a Bíblia diz que em cada uma das promessas de Deus nós já temos em Jesus o sim. Mas a minha oração não é respondida, pastor. Se a sua oração não está sendo respondida, talvez você precise mudar a sua agenda de oração. Porque às vezes você está orando só as suas razões pessoais, as suas questões egoístas, os seus problemas. Comece a orar a palavra de Deus. Comece a orar de acordo com a agenda de Deus. Vamos voltar ao texto. Ele diz assim, pois Deus está agindo em vocês. Ele está colocando isso, ele precisa transformar essa mentalidade, terminar essa dupla identidade. Essa identidade do mundo, essa identidade natural, você até convive com ela lá fora, mas na sua consciência, no seu espírito, dentro da sua família, da casa de Deus, você precisa assumir a identidade de Cristo. E Ele está agindo isso, por isso Ele diz, não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo, mas nós precisamos ser transformados pela renovação, diga renovação da nossa mente. É isso que ele está dizendo ali, Deus está agindo em vocês, para que a nossa mente, a sua mente, a minha mente seja renovada pelo poder da palavra de Deus, e essa renovação vai trazer vida, essa renovação vai trazer esperança, e vai trazer transformação. Então ele está agindo em vocês, sabe, é Deus que age em vocês, Ele lhe dá o desejo, está escrito ali, dando-lhes o desejo. Vamos trazer essa palavra para uma linguagem mais nossa, diga o sonho. Deus coloca o sonho no seu coração. Deus coloca o sonho de uma família, Deus coloca o sonho de uma coisa, de um negócio, de uma saúde, de uma provisão, o sonho de um ministério, é Ele que desperta o sonho em você, diga, tudo vem dEle. Por quê? Porque Ele mesmo coloca o sonho em você, Ele está agindo em você, Ele coloca o sonho em você e depois Ele te dá o poder, diga, poder de realizar aquilo. Qual a sua participação? Estabelecer, realizar aquilo que Ele colocou no seu coração e que Ele já deu poder para você fazer. Não parece que fica muito mais fácil? Porque a vontade dEle precisa prevalecer. Mas para que a vontade dEle prevaleça, olha para mim, é preciso que a vontade de alguém morra. Vire para quem está ao seu lado e pergunta, de quem? Já te achei aí, né? Quanto mais de mim, menos dEle. Que Ele cresça, lá vou eu cantar, né? E eu diminua. A gente gosta de cantar isso, né? Que Ele... Ah, cantar isso é tão fácil, né? Mas quando chega na hora de botar isso na prática, Deus está agindo em você e colocando em você o sonho, mas também o poder de realizar esse sonho. Por isso os humildes são felizes, porque eles herdarão. O que eles vão fazer? Herdar. Então faça o que tem que fazer, mas a partir da sua posição. O versículo 14 diz assim, façam tudo sem queixas. Vamos repetir? Façam tudo sem queixas. Nem... Para de discutir com Deus, irmão. Vou lhe dar uma notícia. Você não vai ganhar. É inútil. É uma briga inútil. E às vezes a gente quer discutir com Deus, porque nós temos uma postura arrogante e não humilde. E eu vou lhe dar uma definição que eu gosto muito de humildade. E eu não estou falando aqui nem de humildade com relação a relacionamentos pessoais. Puxa, fulano é tão humilde. Às vezes nem é. Mas o que é humildade? Humildade é reconhecer Deus. Vamos repetir? Humildade é reconhecer Deus. E eu vou além. Reconhecer Deus como Pai. Porque eu sou um herdeiro. Mas para eu ser herdeiro, eu preciso ter um Pai. Porque eu vou herdar dele. Então, humildade é reconhecer Deus.
aquele que dá o desejo, que dá o sonho, me dá poder para realizar, estabelece a minha vida, me faz um conquistador. Eu preciso reconhecê-lo na minha vida e não ser arrogante, orgulhoso, soberbo, vaidoso, em achar que tudo isso que eu conquistei na minha vida foi porque eu sou muito bonito, forte, inteligente e capaz. Não é. Desce do palco. Seja humilde. Reconhece Deus como Deus na sua vida. Provedor, abençoador, doador de vida. Coloque-se na posição, na sua posição. O pastor está brigando comigo? Estou não. Sabe qual é a sua posição? Repete comigo assim: abençoado, filho amado, e herdeiro. Por quê? Porque cargas d'água, dizia meu avô, porque cargas d'água, o crente insiste em ser servo. Eis aqui o servo do Senhor. Viu Maria falar isso lá para o anjo, né? Irmão, você é filho, filho amado, abençoado, herdeiro, está trabalhando igual um escravo. Mas o filho não trabalha? Trabalha, mas trabalha como filho, porque o filho ele é herdeiro. O escravo nem salário tem. E se você quer trabalhar como empregado, você vai receber o seu salário, o mérito do seu trabalho. Mas o filho é herdeiro de tudo. Diga: eu sou abençoado, sou filho, sou herdeiro. Chega de dupla identidade. O mundo está nas trevas. Mas a luz de Cristo reflete sobre a sua vida. Assume essa posição. Faça o que tem que ser feito a partir da sua posição de herdeiro, de filho, de amado, de abençoado. Você sabe quanto? Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, não é isso? Amém? Todo mundo sabe que aquele pai representa Deus. Nós temos os problemas na vida hoje, não aqui, mas por aí, de falta de paternidade. O pai no filho pródigo, ele sai ao campo 2 vezes naquela história. A primeira delas para receber o filho pródigo que estava voltando, ok? Aquela história, coloca o anel no dedo, sapato, sandália, bom vestido novo e faz uma festa. Traz o filho para casa e faz uma festa. Uma segunda vez, ele sai no campo. Para quê? Porque existe um filho mais velho que não quer entrar. Orgulhoso, arrogante, cheio de justiça própria e cheio de argumentos. A gente sempre olha para essa história olhando o pai de amor que abraça o filho e convida ele para entrar. Vamos botar um prisma um pouquinho diferente nisso? Ele abraça o filho pródigo e traz de volta para casa. Mas quando ele vai falar com o filho mais velho tem um problema de dupla identidade. Ele começa dizendo assim: teu filho gastou tudo e o Senhor deu uma festa. Mas o pai responde para aquele filho mais velho assim: teu irmão. O que ele está fazendo? Restaurando a identidade. Pais restauram a identidade dos seus filhos e das suas famílias. Isso é uma questão de paternidade. E Deus dá o exemplo. Teu filho, não, seu irmão. Ele é ladrão, estava morto e reviveu. Ou seja, ele vai desconstruindo um conceito falso e vai estabelecendo a verdade na vida do seu filho. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. Você é herdeiro, tudo que eu tenho é seu. E nós precisamos reconstruir uma identidade. E às vezes reconstruir identidade significa pisar na arrogância que nós temos de achar que somos melhores do que qualquer outro. Como aquele filho mais velho. Nunca vi meus filhos brigarem. Se brigarem, brigaram escondidos de mim. Não tolero. Estou capaz de botar abraçado, castigo, fica abraçado. 2 horas aí, dizendo eu te amo. Porque o pai tem que estabelecer uma identidade. E a identidade ela é confrontadora muitas das vezes, embora possa parecer difícil, não é não, irmão. Se você não fizer isso hoje, amanhã você vai padecer. E Deus está fazendo isso conosco hoje.
Às vezes ele precisa colocar, nós somos uma família de muitos irmãos. É por isso que a gente chama o crente de irmão. E irmão se desentende com irmão, e o pai aqui estabelece o padrão de família. E às vezes ele vai pegar você e botar você abraçadinho com o seu desafeto. E vai dizer para você, esse teu filho, seu irmão, ele é ladrão, estava morto e reviveu. O Senhor deu um bezerro para ele. Você é meu filho, você é meu herdeiro, é tudo seu. E restabeleceu a identidade. E no final, sabe o que ele fez? Vai para a festa. Ele não queria ir. Tu acha que o pai diz, pelo amor de Deus, meu filhinho, vem para a festa, vem. E o filho se fazendo de vítima para ele. Trabalhei igual um escravo. Você é filho, como assim trabalhou igual um escravo? Não, é filho. Alô? Pá, na cara dele, devagarzinho, né? Não é igual a história do jogador do Flamengo, não. Tapei devagarzinho. Você é filho. Você não é escravo. E quer saber de uma coisa? Se levanta desse lugar, corta isso aí e entra na festa. Tem muito crente que está cheio de melindre, se escondendo, cheio de razão, cheio de orgulho, cheio de arrogância. E o pai está dizendo, levanta de onde você está e entra na festa. Mas o meu irmão, se falasse isso estava bom, né? Mas o seu filho, seu irmão, ele fez, estava morto. O Senhor nunca olhou para mim, tudo que eu tenho é seu, levanta e vai. Sabe, Deus está pegando você pelo braço hoje, colocando você no seu lugar. Eu não sei se você percebeu, mas essa é a ideia. E eu digo isso porque as palavras que nós ouvimos, lembra do sapo sendo cozido lá naquela água que vai esquentando aos poucos? Quando nós ficamos muito influenciados, você sabe que o coração ela é terra boa, mas o coração, como terra boa, produz aquilo que você planta. E o que é a semente quando nós estamos relacionando ao coração terra boa? A palavra é a semente. A palavra de Deus é a semente principal de todas as sementes. Mas muitas outras palavras se transformam também em semente dentro do nosso coração. E se a gente fica ouvindo palavras sementes que não são de Deus, que são coisas do mundo, nós vamos desenvolver uma identidade dupla. E vamos querer trazer essas ideias para cá. Não. As ideias daqui são as ideias do reino, do evangelho, da graça, da bondade e do amor do Senhor Jesus. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, poxa, eu estou passando na prova, o diabo está me perseguindo. E olha só o que a Bíblia diz a respeito disso no livro de Tiago, no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, mas ele, quem é ele? Nos dá cada vez mais. O que ele separou para nós? Diga assim, cada vez mais graça. De novo, é isso que Deus tem para você. Mas para você receber cada vez mais graça, você tem que entender que a graça é a favor de Deus, mas não é baseado no seu mérito, é baseado nos méritos de Jesus. E Deus tem muita graça para desenvolver e para desenrolar e para derramar sobre a sua vida. E a gente fica achando assim, puxa, que bom! Mas se você assume uma postura de não humildade diante de Deus e não reconhece Ele, o que o texto diz é assim, Deus resiste aos... pode falar a palavra, não fica com medo não. Deus resiste aos... Deus resiste àqueles que se acham. Mas Ele dá graça àqueles que são humildes. O que é humildade? Reconheça Deus como Deus, isso é o primeiro princípio. Reconheça Ele como seu Pai. E depois até nos seus relacionamentos você vai ver como a humildade de Deus vai preencher o seu coração. Você viu no texto anterior, Ele está trabalhando em você. Ele coloca o sonho e o poder de realizar o sonho. Façam tudo, sem queixas, sem discussões, porque Deus está trabalhando. Diga para quem está ao seu lado, Deus está trabalhando. Tenha paciência, creia no processo. Então Deus, Ele resiste. Às vezes a gente fica achando que é o diabo que está atrapalhando a minha família, o meu negócio, o meu sonho, o meu casamento, e o meu filho, e o meu, mas não é. Às vezes é Deus que está resistindo por causa da sua soberba. E eu já li ali no começo, né? O que é orgulho, o que é arrogância. É o indivíduo achar que ele é mais do que a verdade, do que ele é. Confie em Deus, acredite em Deus. Depende dEle. Deus vai cuidar de todas essas coisas. E aí ele fala assim no versículo 7, portanto,
sujeitem-se a Deus, ou seja, sejam humildes diante de Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quando você se reveste de Deus, reconhece Deus como Pai, o inimigo vai ter que fugir de você. Agora, isso tem muito a ver com aquilo que você escuta e com o padrão de vida, com a identidade que você estabelece para você. Sabe, nós não somos chuchu. Você não é um crente chuchu. Se você tem que ser um crente alguma coisa, seja um crente jaca. Quando você coloca uma jaca na geladeira, tudo vai ter cheiro de jaca. Mas chuchu só tem gosto daquilo que você faz. Ovo com chuchu tem gosto de ovo. Camarão com chuchu tem gosto de camarão. Chuchu com carne seca é horrível. Vou tomar até uma água depois dessa péssima observação. Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz assim: o orgulho do homem o humilha. Vamos repetir? Mas o de espírito, qual é a sua identidade? Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. No livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 18, Jesus fala a respeito do coração como terra. E existem ali 4 tipos de semente, e eu queria falar sobre essa especificamente. Diz assim: outras palavras, como semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando ela infrutífera. Porque assim como a palavra de Deus, ela cresce no seu coração e gera fé, também ervas daninhas crescem se você plantar nessa boa terra. E quando você precisar de uma promessa, de uma palavra de Deus para conduzir a sua vida, muitas das vezes tudo que você vai conseguir retirar da terra boa do seu coração vão ser ervas daninhas. Porque você não fez uma plantação, você não fez uma poupança, você não reservou promessa e palavra no seu coração. Aqueles que fazem parte da minha lista de transmissão, aliás, eu dei uma oportunidade essa semana para quem quiser cair fora, mas ninguém caiu fora. Acho que ninguém teve coragem de dizer: eu não quero mais ouvir o senhor, não, se pensou, não fez, Então, mentor, Se você quiser fazer parte, meu telefone fica sempre exposto aqui na hora das primícias, é só me mandar uma mensagem, me adiciona no WhatsApp, você vai passar a receber. Mas voltando ao assunto, eu passei uma mensagem essa semana dizendo assim, que um indivíduo que não tem uma promessa, ele não desenvolve esperança. E se ele não tem esperança, ele não desenvolve fé. Então, infeliz dessa pessoa, qualquer pessoa, que quando estiver passando por uma situação de crise, uma situação de dificuldade, de problema, não tem uma palavra de promessa para poder se agarrar, para poder se prender, para poder se sustentar. Essa promessa precisa estar no seu coração. Jesus disse que da terra boa do seu coração, do bom tesouro do seu coração, você tira coisas boas ou coisas ruins. E como é que o meu coração pode ter coisas boas quando eu coloco coisas boas lá? Não pode ter uma dupla identidade. Tem que ter palavra de Deus no seu coração. Quando você recebe uma notícia ruim do médico, você pode abrir a palavra de Deus e declarar, como nós vamos fazer hoje, porque tem ceia. E vamos dizer assim: pelas feridas do Senhor Jesus eu sou sarado. A palavra do homem diz isso, mas a palavra de Deus diz aquilo. O homem vai dizer que a sua família está destruída, mas Deus está dizendo que Ele é o restaurador de casas e de famílias. O homem pode dizer que você não tem esperança, mas o Senhor é a sua esperança. E Ele vai te conduzir aos lugares altos. Então, infeliz do homem que não tem uma promessa. Por isso, no coração, na terra boa do seu coração, você precisa plantar palavras de Deus. Mas como plantar palavras de Deus se você não pode reconhecer Ele e colocar-se na situação de humilde? Porque felizes estão os humildes, porque eles herdarão a terra. No livro de Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14, conta uma história. Jesus conta uma parábola de 2 homens, eu não vou ler o texto todo porque ele é longo, de 2 homens que foram ao templo para orar. E um era um fariseu e o outro era um publicano.
Publicano era um pecador conhecido com os tumais, e o fariseu era o religioso, cheio de deuses, cheio de orgulho e cheio de arrogância. E o texto, Jesus conta que aquele fariseu batia no peito e dizia assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual a esse publicano. Eu vou à célula, eu entrego o dízimo, eu participo da ceia, eu faço visita, eu sou amigo do pastor. E esse aí, por sua vez, o publicano se abaixava a cabeça e não aguentava nem olhar para cima e dizia: Senhor, não tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu não faço nada do que esse cara faz. Eu sou um pecador, é isso que eu sou. E no final Jesus diz assim: o publicano saiu justificado, abençoado, e o fariseu rejeitado. Por quê? Porque não tinha humildade no coração dele. A única coisa que ele exaltava é aquilo que ele fazia. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Está errado em fazer? Não, mas o motivo está errado. Você não faz para receber de Deus, você faz porque já recebeu de Deus. Você não dá o dízimo para receber numa barganha, você dá porque Deus já te deu primeiro. É a forma. Eu não amo o meu irmão porque eu sou bonzinho, eu amo o meu irmão porque Deus me amou primeiro. Nós fazemos a partir da nossa posição, da nossa identidade, não para conquistá-la. Você não precisa conquistar aquilo que já é seu. Desfrute daquilo que é seu e viva conforme a sua identidade. Acho que um grande paradigma para muitos homens é trânsito. E quando você leva uma fechada, eu estava conversando ontem com o pastor Jefinho, quando eu vinha ontem de tarde para a festa de casa, eu levei 3 fechadas do mesmo motorista em menos de 500 metros. Tudo ali, Niterói, perto do Mercadão Novo ali. Aí, por fim, o Tiagão estava do meu lado, é minha testemunha, ocular, auditiva, eu dei uma acelerada e olhei para a cara do sujeito, o cara estava assim. E o Espírito Santo falou comigo assim: olha a sua identidade. A gente age de acordo com a nossa identidade. Ou se você tem uma identidade de arrogância, você vai ser arrogante, vai ser orgulhoso. Mas é por isso que Deus está trabalhando em você. E sabe como Deus trabalha? Com semente. Trabalha como? Semente. Isso que aconteceu ali comigo, eu estou contando para você, é uma semente. Porque eu tenho uma palavra que eu fico repetindo, uma confissão que eu faço para Deus. Eu estou cansado do meu jeito de pensar. Eu preciso pensar como Jesus. O senhor não pensa como Jesus, não. Queria. Mas vou chegar lá. Porque a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Aí quanto mais eu digo isso, mais problema vem para confrontar aquilo que eu estou pensando. Por quê? Porque Deus não vai pegar uma mente novinha igual a de Jesus e botar na minha. Ele me dá o quê? Semente. Oportunidade de eu desenvolver o caráter de Cristo. Aí eu digo: eu sou o corpo de Cristo. Aí aparece uma dor. Coisa de velho. Nossa, coisa de velho. Velho é você, eu não. Sai para lá. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu sou árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu dou fruto na estação própria e as minhas folhas não caem. Então não vem com esse papo para cima de mim. Eu tenho promessa, irmão. Se você me ataca, eu tenho promessa. Palavra. Mas aí dói aqui, dói ali, uma notícia ruim. Mas eu não sou o corpo de Cristo. E eu declaro assim como Jesus é, eu sou nessa terra, nós vamos comer do pão, beber do cálice daqui a pouco, porque tanto problema, Jesus me ensinou. O Espírito Santo disse assim, confessa aquela palavra assim, diz assim comigo, repete, igual eu faço com vocês, ele fez comigo, porque já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse para mim assim, desiste de viver a sua vida, e vive a minha. Mas isso não acontece assim. Semente. Primeiro você planta. Nasce a planta. Depois a espiga. Depois o grão cheio na espiga. Ele está trabalhando. Enquanto isso, as sementes vão brotando. E você vai passando. Essa arrogância, esse orgulho, essa soberba. Eu não estou falando de você. Eu estou falando daquele irmão que mora do lado da sua casa. Tem que morrer. Mas talvez você não tenha força para matar. Mas não se preocupa com isso, não. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar.
que eu estou dizendo hoje para você é simplesmente, seja feliz com humildade, reconhece Deus e deixa Ele trabalhar. Talvez hoje Ele esteja pegando no seu braço e feito igual Ele fez com aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele não quer entrar, não quero, se joga no chão, fica rolando. Vai para a festa. Quem sabe sou eu. E a nossa atitude de humildade deve ser obedecer. Qual é a atitude? Obedecer. O último versículo desse texto diz assim: eu lhes digo que esse homem, e não o outro, ou seja, o publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado. Estou lendo o 14. Diante de Deus. Às vezes a gente quer ser justificado diante dos homens. Isso é orgulho, isso é soberba, isso é arrogância, isso é vaidade. Nós precisamos ser reconhecidos diante de Deus. Aquele foi justificado diante de Deus, pois o Senhor Jesus diz: a quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu estou falando do seu relacionamento com Deus. Quem me entende diz amém. Eu gosto muito dos discípulos de Jesus, embora eu não faria muitas coisas que eles fazem. E não é uma crítica, mas é o meu temperamento. Certo dia, eles resolveram se juntar e perguntar para Jesus assim: qual de nós é o maior? Quem teria coragem de fazer essa pergunta para Jesus? Alguém teria? Ninguém? Eu acho que o Daniel faria essa pergunta para Jesus. Daniel está tendo a cabeça para fazer isso aí, né? Quem de nós é o maior? Ainda bem que alguém perguntou, né? Muita coragem, muita ousadia, né? Mas às vezes a gente não pergunta, mas quer saber. Às vezes a gente não pergunta, mas se acha. Esse texto do fariseu e do publicano, ninguém nunca vai admitir. Mas tem muita gente dentro daquela outra igreja que fica lá, que diz assim: Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a fulano. Você nunca vai admitir isso. Ninguém admite, mas pensa. Porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque fulano é aquilo outro. Quem é esse fulano? Não sei. Talvez esse fulano tenha vindo o nome dele na sua cabeça aí, que você diz: graças a Deus eu não sou igual a ele. Não se esquece que no final, esse fulano pode sair justificado diante de Deus, porque ele se humilhou, e você não. E os discípulos começaram a perguntar: quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior? Aí Jesus conta essa história. Ele pega uma criança, pega quem? Versículo 2, pequena, e colocou no meio deles, e disse assim: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Porque a criança é simples, a criança tem fé, a criança confia nos seus pais. E se a criança não tiver pais abusivos, tolos, por quê? Quem é o pai tolo? O pai tolo é aquele que não corrige em sabedoria. A Bíblia diz e ensina, né? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E tem muitos pais que não permitem que Jesus toque nas suas crianças. Não faça isso. Eu falei sobre isso semana passada. Não faça isso. Seja sábio. Então Jesus diz assim: se você for como uma criança que confia no seu pai, você vai herdar o reino dos céus. Porque quando a gente cresce, a gente deixa de confiar, a gente deixa de acreditar, a gente acredita naquilo que a gente consegue fazer, naquilo que a gente consegue comprar, naquilo que a gente consegue pagar, naquilo que a gente consegue resolver, e não acredita mais naquilo que Deus está fazendo, que é pegando você pela mão e te conduzindo para dentro da festa. Mesmo que seja, em algum momento, contra a sua vontade. Mas é melhor obedecer. E qualquer criança sabe que é melhor obedecer. Quem aprendeu essa história quando era criança aqui? É melhor obedecer. Ah, lá em casa aprendeu, porque não tinha moleza com a mãe. É melhor obedecer. Com a minha mãe eu sabia disso, é melhor obedecer. E a gente precisa entender que para Deus é melhor obedecer. Felizes são os humildes. Repete, felizes são os humildes. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Então, simplicidade, submissão é humildade diante de Deus. A humildade recebe de Deus em graça sobre graça, sem méritos, apenas como um presente do Pai. Nós recebemos de Deus,
O problema é que a gente acha que não merece, e outros acham que merecem demais. Não olhe para você, olhe para Jesus. Tudo que nós recebemos de Deus vem através de Cristo para nós. Por isso, João 15, ele diz, sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma. Seja um ramo, e deixa que os frutos vão nascer naturalmente na sua vida. E eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte, não existe gratidão onde há méritos. Se eu oro agradecendo pela comida na refeição, mas se eu olho para aquela comida e entendo que ela está ali no meu prato, porque eu trabalhei para ela estar ali, não adianta a minha oração de gratidão, porque eu estou trazendo mérito para mim. Mas se eu trabalhei por aquela comida a partir de uma bênção que Deus me deu, de vida, de saúde, de paz, digo, Senhor, muito obrigado pelo pão. Muito obrigado pelo trabalho que o Senhor me concedeu para eu poder conquistar esse pão. Muito obrigado pela tua graça, você sai dali abençoado. Vai comer aquela comida e não vai fazer mal para você. Vai comer qualquer coisa, não estou dizendo que não vai te engordar, tá? Eu estou dizendo que não vai fazer mal, come menos. Não vai fazer mal para você. Compreenda isso. Não existe gratidão aonde há mérito humano, porque gratidão é graça, é ação de graça, é muito obrigado, é favor de Deus sobre você. Mas se você quer lidar no seu mérito, você perde o direito ao favor e à graça de Deus. Quem está entendendo diz amém. Eu sou funcionário público federal e estadual. Eu nunca mandei uma carta para o governo agradecendo pelo meu salário. Eu trabalhei. Então é um direito meu. Mas para Deus eu agradeço todo dia. Todo dia. Todo dia. O meu trabalho, o meu salário é fruto do meu trabalho. Mas eu, no meio de 3.500 pessoas, 1.500 pessoas aprovadas, eu passei em 7º lugar. É fruto da graça de Deus. Por isso eu oro. Quer ser funcionário público? Deus te conceda a graça. Mas essa graça aconteceu na minha vida porque um dia Ele disse assim, larga essa empresa. E eu falei, vou viver de quê? Aí falou, faz um concurso para a Universidade Federal. Mas eu não estudei, faz. E eu fiz, sem estudar? Claro que não. Eu recebi a palavra. Mas eu trabalho no ramo todo dia. Na época, muitos anos, né? E Deus me abençoou muito, eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. É claro que existem os espinhos, não vocês, claro. Mas tem uns espinhos por aí. Mas eu sou grato a Deus pela vida de vocês. E não é no meu mérito. É no mérito do Senhor, do Espírito Santo. A palavra que sai da minha boca, a minha opinião, não interessa para vocês muita coisa. A minha opinião é que Dudu devia ser Flamengo, ele é Vasco. Ele não ouve isso. Devia. Mas a opinião de Deus e a palavra de Deus, quando é ministrada ao seu coração... Aliás, o Vasco ganhou hoje, hein? Eu falei para o Clebinho ontem e para o Sherlon, isso é síndrome daquele cara que fazia trabalho até hoje, parece que aquele gol é fechado, a bola não entra, tem alguma coisa errada. Meu Deus do céu. Mas vamos voltar aqui. A palavra de Deus sobre a sua vida é que você é filho, você é amado, você é herdeiro. Essa palavra que você precisa ouvir, esquece a minha opinião, mas ouve a palavra de Deus. Recebe essa palavra no seu coração, é ela que vai mudar a sua história. Irmão, se você quer conquistar a terra, problema seu. Desculpa. Mas eu prefiro herdar ela. Eu vou herdar. E quando eu piso na terra para estabelecer o meu território, eu parto do princípio que ela já é minha. E que essa herança é minha e ninguém pode tirar, porque o meu pai deu para mim através de Jesus. Alguém morreu e pagou por ela. Eu não preciso pagar. Eu só preciso acreditar. E eu vou voltar a esse argumento e vou dizer, irmão, não tente conquistar aquilo que já é seu. Não deixe que a identidade do mundo interfira na sua fé. Interfira na promessa. Não deixe que a identidade do mundo, a opinião natural de pessoas que são intelectuais, são filosóficas, são inteligentes, são capazes, mas não têm a visão de Deus, não tem o Espírito Santo no coração deles, não tem a luz de Cristo. Você tem muito mais do que Ele. Você tem muito mais sabedoria do que os sábios desse mundo, porque a sabedoria do Senhor está na sua vida, é disso que eu estou lhe dizendo.
As respostas mais difíceis você vai ter para responder e para resolver. Eles não têm, mas você tem, porque a verdade do Evangelho está dentro de você. Você é filho, você é amado, você é herdeiro. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e seguintes, eu vou encerrar com esse texto. Salomão, na sua sabedoria, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Repete comigo, por favor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Agora vire para quem está do seu lado e diga para essa pessoa assim: e não... Pastor, eu estudei, eu fiz faculdade, eu sou doutor. Às vezes nem é, né? Vamos dizer que seja. O seu conhecimento é limitado na sua cadeia, na sua construção de ensino. Mas o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, ela é ilimitada. Você tem a sabedoria de Deus, porque o Espírito de Deus habita em você. E Jesus disse: é preciso ir para que Ele venha. E o Espírito de Deus, quando vier, Ele vos guiará a toda verdade. Um dia, final de 2021, eu acho, eu estava no trabalho, e o Espírito Santo falou comigo assim: hoje você vai sair daqui e vai direto na concessionária, porque você vai trocar o seu carro. Hoje. Sabe o que eu fiz? Fui. E esse carro chegou depois, quando eu fiz a troca. Outro dia eu fui fazer uma revisão e o vendedor, que é muito amigo do Tiago, e ele queria que eu trocasse de carro de qualquer maneira. E eu sentei lá, ele me deu café, chamou a gerente, chamou o diretor da empresa, blá, 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 blá. E o Espírito Santo falou comigo só uma palavra, disse assim: não. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Se Deus diz sim, irmão, pode não ter chão, mas pode colocar o pé lá, porque Ele vai colocar o apoio. Agora, no seu entendimento, é por sua conta. O próximo versículo diz assim, versículo 6, reconheça o Senhor. O que é reconhecer Deus? É se humilhar. E a gente gosta de cantar assim: eu me humilhar diante do teu altar. Muito de mentira, não é vocês, na igreja ali. O cara, se eu me humilhar, e chora. Aí quando chega ali fora, a arrogância está dentro do coração dele, as ideias do mundo estão ali, não mudou nada. Mas quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, qual a palavra-chave aqui? Você pode dizer que é reconhecer, você pode dizer que é o Senhor, você pode dizer que são caminhos, mas eu quero chamar a atenção aqui para todos, fala todos. Qualquer um, qualquer caminho, qualquer circunstância, qualquer situação, reconheça o Senhor, seja humilde diante dEle, porque Ele vai endireitar as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e evite o mal. Felizes são, Mateus 5:5. Felizes são os humildes, porque eles herdarão a terra. Diga assim: essa é a minha herança, essa é a minha porção. Eu sou filho, eu sou herdeiro, e recebo do Senhor aquilo que Ele tem para mim. Nessa noite, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus desejos, e recebo os dele na minha vida. Cada promessa direcionada a mim, eu recebo em nome de Jesus, porque é o meu Pai que me dá o sonho e o poder de realizar o sonho. Muito obrigado, Senhor. Se você crê comigo, fica de pé então, em nome de Jesus.